Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 9º dia de aula, estamos estudando sobre o Adventismo, iremos concluir agora e entrarmos nos Testemunhos de Jeová, é o nosso 3º e último bloco, da matéria Religiões Comparadas 1 e 2, e as nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos ler agora essa parte aqui, porque muitos adventistas têm essa ideia de Ellen White, que o espírito de profecia está sobre ela. Lembram que na religião islâmica, Maomé era o grande profeta? Sim. Lembram que no último estudo que tivemos sobre o espiritismo e o espiritismo kardecista, ali, Leon, que recebe ali o espírito de Allan Kardec, dizia que eles eram a última e grande revelação? Percebam que agora Ellen White é o espírito de profecia, ou seja, é a autoridade de profeta sobre o mundo. Todas têm em comum, né? Todas têm em comum. Ou seja, há traços que se assemelham, mesmo com ensinos diferentes. Tá bom? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza, essa parte. Acho que vale a pena. É o Mormon também, né? Os Mormons também. Os TJs também. Uhum. Os adventistas do sétimo dia acreditam que Ellen White seja o próprio espírito de profecia de Apocalipse 19:10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não façais tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Dá uma pausa, Tomé. Perceba, irmãos, quando você coloca algo assim para uma pessoa, é algo desmedido. É para você mostrar que ela é a autoridade máxima. Ela se permitiu viver isso, e é uma pena. Continua para nós, Tomé, por favor. Esta é uma heresia fácil de identificar por qualquer crente verdadeiro. Porém, é algo que eles não passam de início aos novos convertidos, pois a lavagem cerebral é feita em doses homeopáticas. Os novos convertidos são introduzidos aos poucos nos escritos da Sra. White, que são considerados por eles como sendo inspirados, tal como a Bíblia. Veja o que diz o livro adventista Sutilezas do Erro, acerca do suposto espírito de profecia da seita. Pode ler para nós, Tomé. Dá para ler, Tomé? Quer que aumente um pouco? Não, dá para ler, pastor. O espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, a par com a guarda dos mandamentos de Deus, seria o característico da igreja remanescente. Compare-se Apocalipse 12:17 e 19:10, última parte. Este dom consiste principalmente em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas, traçando-lhe normas e diretrizes, dando-lhe orientações, instruções especiais. Esclarece o sentido das Escrituras e confirma a fé. Não substitui a Bíblia, nem ensina nenhuma doutrina nova. Os testemunhos orais ou escritos da Sra. White preenchem plenamente este requisito, no fundo e na forma. Tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Ou seja, o professor Paulo Pescador está pegando tudo isso aqui, ó, né, desses materiais, e agora leia para nós essa última parte, Tomé, para a gente ir depois ir para outros pontos. Note que, além de atribuir a Ellen White algo que a própria Bíblia não atribui, fazem uma grande confusão com o termo mandamentos, atribuindo-os apenas aos 10 mandamentos e se esquecendo que há muitos outros mandamentos espalhados em toda a Bíblia. Outra afirmação equivocada concerne a considerar que os escritos da profetisa são cientificamente corretos e profeticamente exatos, pois há registros de falsas profecias dela,
além de afirmações cientificamente equivocadas. Veja a exposição feita pelo pastor Paulo Sérgio Batista acerca desta mesma afirmação, na qual ele expõe uma das várias profecias falsas da profetisa adventista. E aqui vai ter um exemplo que vale a pena ler também. Por favor, Tomé, pode ler. Quando verificamos algumas das chamadas, entre aspas, profecias de Ellen White, a profetisa do movimento adventista, vemos evidências contrárias de que o seu espírito profético tenha sido dado por Deus. No mesmo livro, lê-se a profecia de Ellen White concernente à interferência da Inglaterra na Guerra Civil Americana nos seguintes termos, abre aspas, quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão seu próprio interesse em acudir, e haverá guerra geral, fecha aspas, página 42. A profecia mencionada durante o contexto da Guerra Civil Americana declarava que haverá guerra, e não que haveria guerra, demonstrando assim que essa profecia não era condicional. A guerra não se generalizou e a Inglaterra não participou dela. A profecia era falsa. Aqui é um exemplo, apenas. Então, meus irmãos, bom, sobre essa questão, acredito que vocês não tenham mais dúvida, né? Tudo bem? Aqui, a apostila do nosso irmão vai ser muito interessante também, sobre os pontos, vai tratar sobre essa questão da inspiração, como vimos há pouco, a questão do juízo, aqui, ó, essa parte também é muito importante. O que seria esse juízo investigativo? Ó, conforme já foi mencionado no tópico 15.1 da presente obra, a heresia do juízo investigativo é originária do não cumprimento das falsas profecias do movimento millerista, o qual surgiu da equivocada interpretação do texto de Daniel 8, 13, 14, onde os adeptos desse movimento interpretam que o santuário, o templo, que havia de ser purificado era a terra. Portanto, Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844 e purificaria a terra, executando o juízo divino, salvando os seus escolhidos e aniquilando os ímpios. Como a profecia não se cumpriu na data prevista, causando assim um grande desapontamento, os seguidores de Miller, agora sob o comando de Ellen White, reinterpretaram o texto de Daniel 8, forçando-o a concordar com sua heresia. Agora, segundo eles, o templo, ou o santuário, a ser purificado não era mais a terra, mas o templo celestial, ou seja, criando uma reinterpretação. E é assim que acontece com toda heresia. Quando você não consegue justificar por uma coisa, você vai para outra. Continuando. Ou seja, teriam errado apenas o local do evento, mas não a data e o próprio evento. No que consiste a doutrina adventista do juízo investigativo? Ligada à doutrina do santuário do templo celestial, a doutrina do juízo investigativo alega que no momento da sua ascensão, o Senhor Jesus não foi diretamente para a presença do Pai, antes entrou no segundo compartimento do templo celestial, no lugar santo, onde passou a interceder pelos pecados da humanidade, pois eram pecados que maculavam o templo celeste. É aquilo que a gente viu há pouco. E aí ele sai do santo e vai para o santo dos santos. Então, meus irmãos, são muitas coisas, não são poucas coisas. A gente não pode deixar de ser criterioso, porque, infelizmente, há muitos erros doutrinários na Igreja Adventista. Eles cantam bem, podem ter uma aparência boa, mas na sua essência doutrinária nós veremos muitos erros, né? Não é o sábado apenas, viu, irmãos? Temos aqui várias doutrinas, né? O professor Paulo Pescador faz menções na sua apostila. A questão do livro-texto também vai fazer várias outras questões também, né, de doutrinas. E pode falar, Júnior, o que você ia falando? Tem um problema da expiação também, né? Que não é só Jesus que faz expiação pela gente. É um bode que vai para o deserto que representa Satanás. Não basta Jesus fazer, o Satanás também faz expiação pela gente. Segundo a aqui, ó, doutrina dele. Expiação bode emissário, né? Exatamente. Bode emissário. Né? Tem várias, né, pastor? Eles acreditam também que o arcanjo Miguel é Jesus.
Que os ímpios serão aniquilados. Exato, ó. A questão da Trindade, né, como vocês mencionaram há pouco, né, nos outros módulos, no começo eles não acreditavam, mas depois eles passaram a reajustar isso. A questão, aqui, ó, Jesus é o anjo Miguel, né? Isso daqui, né, Tomé, que você acabou de dizer. Parte do né? E é essa que eles acreditam que Jesus estava com Deus, depois deixou a natureza de Deus, se tornou o arcanjo Miguel, ou sei lá, largou a natureza, veio para a Terra e depois voltou. Não tem uma parada assim? Então, seria esse ponto aqui, Maísa, que está na apostila. Eu vi. Tá? Depois vocês dão uma avaliada aqui e vejam. Então, irmãos, existem muitas coisas. Jesus sempre foi Deus e sempre foi homem. O arcanjo Miguel sempre foi um arcanjo, e assim como Gabriel é um outro anjo. Pastor, Gabriel é anjo ou é arcanjo? Gabriel, como Miguel, entendemos ser arcanjo. Miguel é arcanjo. Gabriel é um anjo, mas também de muita autoridade. Por isso que entendemos que os dois são arcanjos. O que seria o arcanjo? Seriam anjos de muita autoridade na escalada e na hierarquia entre os anjos. Sabemos que dentro das hierarquias angelicais existem serafins, querubins, arcanjos, anjos, aí vem também, né, os 24 anciãos, vem os 4 seres viventes, a Bíblia vai falar desses. E, tá bom, pastor, quais são as hierarquias? Aí a gente constrói algumas hierarquias, que seriam os 4 seres viventes, os 24 anciãos, aí vem os arcanjos, querubins, serafins e os anjos. Mais ou menos nessa ordem, entendeu, irmãos? Mas e aí, pastor? E aí, muita coisa sobre essa temática é mistério. A Bíblia revela muito pouco, né? Mas Jesus nunca foi o arcanjo Miguel, tá, meus irmãos? Então, tudo bem, meus irmãos? Né? E sim. Querem comentar mais alguma coisa? Tem uma similaridade com... Não há necessidade, né? TJ, né? Oi? Então, a similaridade doutrinária, em parte, com os TJ, né? Sim, só que os TJs vão além, né, Júnior? Aí que está a questão, né? Eles conseguem dar um passo além, né? Eles são da mesma época. Os TJ dão um passo além, né? Tá bom? Joia, então, irmãos, vamos agora aqui, né, trabalhar um pouco na apostila do professor. Não vai dar tempo, irmãos, da gente agora argumentar. Percebam, irmãos, aqui, ó, na apostila, deixa eu publicar aqui para vocês, na apostila não, no livro-texto do Raimundo, é um livro, como eu disse, irmãos, existem outras obras melhores, a do Cabral, que o Júnior tinha citado, temos muitas obras, o Instituto de Pesquisa Cristão, naquele material que o pastor Ribeiro passou para nós, inclusive eu até coloquei na minha apostila aqui, eu fiz uma nota mostrando vários materiais, naquela edição especial do Instituto Cristão de Pesquisa, as melhores matérias dos 11 anos de publicação, lá na edição número 2, fala sobre a doutrina da salvação dos Testemunhos de Jeová, na edição número 5 são evangélicos os adventistas, aí depois castas entre as Testemunhas de Jeová, na edição 56 fala também sobre os Testemunhas de Jeová, na edição 67 vai falar também sobre os adventistas, ou seja, temos muitas obras que a gente pode estar lendo. E aqui no livro-texto, vocês vão ver que o nosso querido irmão Raimundo Oliveira, ele traz, o que eu gosto do livro dele, é que ele faz uma síntese, ele tem uma didática muito boa, um texto muito bom, e ele é bem prolixo, porque ele vai mostrando apenas o ponto principal. É um suprassumo de tudo que a gente tem aprendido, né? Então, eu acredito que vocês podem se beneficiar muito sobre essa questão. Deixa eu só fazer um último apontamento aqui, viu, irmãos? Cuidado também, viu? O sábado pode virar o domingo legalista, viu? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque assim como Jesus é o Senhor do sábado, e ele é o modelo pelo qual ele quer que a gente cultue a Deus e viva os seus princípios, a gente não deve fazer do domingo um legalismo, tá? Porque muitas vezes não é porque hoje guardamos o domingo por causa da tradição dos pais da igreja, por causa da igreja apostólica, que era um hábito, e então pode vir Barnabé, Justino Marte, Inácio, né, Dionísio de Corinto, Vitorino. Então, a gente não pode fazer também do domingo um peso, uma legalização, tá?
E aqui, olha, vem várias doutrinas sendo reprisadas por eles, pelo professor, que vale a pena a gente estar lendo. Como eu disse, o material, você vê que é bem curtinho dos TJs, mas ele faz um supra-sumo. Agora, já o material dos Testemunhos de Jeová, o professor, o pastor Raimundo Oliveira, vai gastar um tempo bem legal. Fala, Júnior, pode falar. Eu acho que o livro dele é mais sintético do Raimundo. Ele é direto ao assunto, ele é direto ao ponto. Sim. Ele é um livro, né, Júnior, que é sintético, que você quer dizer assim, ele faz uma síntese, ele é resumido, né? É resumido, ele não é longo, ele não é cansativo. Não é prolixo. Né? Pode ver que a apostila do professor Paulo Pescador, ela é muito boa, ela é mais estudada, fazendo mais citações, fontes, argumentos, contra-argumentos, mostrando os erros, é uma coisa mais de um estudo acadêmico, de um seminarista. Esse livro-texto, ele é bem objetivo. Eu gosto dessa objetividade, né, porque tem vezes que, nessa questão, a gente também tem que ser bem objetivo, né? Agora, é claro, como estudioso, pode ver a quantidade de materiais que a gente está vendo e vídeos que a gente está vendo, né, Júnior? Então, sim. Leia para nós aqui, Júnior, as Testemunhas de Jeová. Pode ler essa parte, por gentileza. Testemunhas de Jeová formam uma das seitas que mais cresce atualmente, em face do seu proselitismo incontrolável e do grande mal causado por seus ensinos à vida do crente. Necessário se faz estudar. Ou seja, eles têm um proselitismo muito grande e eles fazem mal. Eles literalmente, eu diria, assim como eu disse há pouco sobre os adventistas, que houve uma mudança, e tem havido uma mudança na chave adventista, muitos adventistas já questionando a Ellen White, questionando várias práticas, várias doutrinas, pregando mais a Bíblia. Nós não vemos a mesma coisa nos Testemunhos de Jeová, ou nos Russelitas. Eles não fazem isso. Eles continuam dentro dos dogmas deles, das revelações deles, eles continuam sendo sectários, exclusivistas, dogmáticos, segundo aos seus fundadores. Né? A gente já não vê a mesma coisa que aconteceu com, no caso, né, os mileristas ou adventistas do sétimo dia, tá bom? Bom, aqui, vamos voltar então aqui, eu vou compartilhar agora o slide do professor Sidney, porque o slide dele acaba sendo o suprassumo também desse material, tá bom, meus irmãos? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Testemunha de Jeová, pode ler para nós, Júnior, por favor? Nasceu em Allegheny, Pensilvânia, entre 18 e 20 anos. Em 1870, fundou com seu pai um grupo de estudos bíblicos chamado Estudantes da Bíblia. Esse grupo foi altamente influenciado por pastores mileristas adventistas. Dá uma pausa aqui, Júnior. Perceba, irmãos, olha lá. Mesmo que Miller deu algumas voltadas para trás, os sucessores dele continuaram crescendo, e aí a Ellen White foi crescendo e foi se expandindo. Agora a influência, onde chegou. Por isso que eu mudei a minha temática. Hoje nós íamos estudar, literalmente, os TJs e os Mormons, mas eu achei coerente. Eu achei coerente a gente ir para os adventistas e depois vir aqui para os russelitas, porque, percebam, irmãos, nasce dentro da Igreja Batista e depois cresce e eles não são ali ensináveis, e de repente aquilo que parece ser um movimento dentro dos movimentos evangélicos e se torna uma seita, agora já não tem mais uma, vai nascer a segunda. E quem é que vai literalmente dar a base dessa segunda seita? São os mileristas, ou seja, os adventistas que fundamentam quem? Tanto o Russell como o pai dele. Continua para nós, por gentileza. Um desses pastores chamado Nelson Horatio Barbour, que Russell foi convencido que estava vivendo nos últimos tempos. Jesus já teria voltado, mas de forma invisível. E a ressurreição dos mortos aconteceria em breve, visivelmente, por volta de 1878. Percebam, meus irmãos, aqui mais uma vez, desculpa, Júnior, mas
Jesus já voltou, ele voltou, ou seja, olha o advento aqui, como influenciou uma geração. Como foi difícil para os nossos irmãos naquele dia se blindarem dessas doutrinas, né? Porque enquanto a gente fala e faz uma avaliação na história, viver aquele momento deve ter sido muito complicado, né? Continua para nós, Júnior. Com essa ideia em mente, que Russell dedicou sua vida a viver nos últimos dias. Ele vendeu suas lojas de roupa e usou o dinheiro para apoiar a palestra de Nelson Horatio Lorimer. Ou seja, mais uma vez, não vamos questionar a idoneidade e a sinceridade. Pode ver, ele acredita nessa verdade, dedica a sua vida, mas com toda a sinceridade numa mentira, ou seja, num erro, né? Pastor Johnny, leia para nós agora, por favor. Pois não. Juntos publicaram em 1877 o livro chamado Três Mundos, onde apresentava os detalhes da cronologia da volta de Jesus em 1874, o arrebatamento dos santos em 1878 e o julgamento de Deus em 1914. Nesse livro também tem muitas das crenças até hoje vigentes. Ou seja, irmãos, percebam que aqueles, irmãos, é aquilo que o Ribeiro nos ensinou, que eu citei para vocês nas aulas do catolicismo, quando nós abrimos um centímetro, aí a gente, depois de 5, 10 anos, não vai ser mais 1 centímetro, serão 10 centímetros distante da verdade, depois de 10 anos serão 50 metros. Percebam, eles já nascem num contexto de seita. E aí onde eles vão? Agora já tem arrebatamento dos santos e tem julgamento de Deus. A data já está mais do que marcada, né? Então, até hoje essas datas estão vigentes, né? Continua, pastor, por favor. No ano? Isso. No ano de 1878, chegou e nada aconteceu. Ambos ficaram decepcionados e em 1879 se separou de Barbour por causa se deve ceder, né, de divergências quanto à escatologia. Sim. Ou seja, né, ficaram decepcionados, se separam, mas continua, por favor. Joia. Barbour continuou com sua publicação chamada Arauto do Amanhã, e em 1879, Russell começou a publicação de sua própria revista chamada Torre de Vigia de Sião, e rebatizada em português como a Sentinela, conhecida até hoje. Percebam, irmãos, nesses pontos de decepção, é aí onde eles se tornam, na minha opinião, tá, irmãos? Aqui eu não estou julgando, eu estou julgando as doutrinas deles, não as pessoas deles. Por isso que a gente faz uma diferença nisso, aonde eles se tornam reprováveis, porque eles tiveram chance de voltar, mas não. Se separam e cada um segue o seu caminho segundo as suas próprias leituras. Por isso que a gente não pode deixar de classificar eles também como heréticos e seitas. Continua para a gente, por favor, pastor. Joia. Nesse mesmo período, fundou a Sociedade Torre de Vigia, a fim de publicar folhetos religiosos. Com essas publicações, que aumentou o número de adeptos, com Russell chegando a ser o autor mais lido em todos os estados americanos. Com todo esse crescimento, alguns líderes passaram a discordar de Russell. Como exemplo, a filha australiana, que em 1909 se separou. Este evento ficou conhecido como o primeiro cisma. Eu acho que é filial aqui, tá? Filial australiana. Acho não, é filial australiana. Ou seja, eles crescem tanto e agora já começam a ter até divisões entre eles, né? Mas olha, isso que é impressionante, irmãos. Eles começam a ser um dos grupos mais lidos entre os americanos. Olha o poder da literatura impressa, irmãos. E hoje, eu poderia parafrasear ao poder do material digital. Por isso que a gente tem que ter bons materiais, a gente tem que ter boas mensagens, bons livros, bons sermãos, bons estudos, atrair a questionamentos e debates inteligentes na palavra, para quê? Para evitar esse tipo de coisa, né? Continuando, por favor. Com a morte de Russell e a sucessão de Joseph Franklin,
Rutherford, em poucos meses aconteceu outro cisma, envolvendo 4 dos 7 dirigentes da Torre de Vigia. Separação. Isso. Já já a gente vai ver um gráfico que o professor Sidney montou, que é muito interessante. Continua, por favor, pastor. Pois não. Desse cisma formou vários grupos dissidentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, os diretores da Sociedade Torre de Vigia foram presos por acusação de que, com suas publicações, estariam encorajando a recusa do serviço militar. Todos foram libertos sob pagamento de fiança e Rutherford deu início a uma reorganização das atividades dos estudantes da Bíblia e a pregação de porta em porta. Também em 1919 se deu início à revista que em português ficou conhecida como Despertai. Aqui é Desperta, mas é Despertai, né? Uhum. Em 1920, Rutherford anunciou no folheto chamado Milhões que agora vivem e nunca morrerão, que o reinado de Jesus começaria neste ano e os patriarcas renunciariam em 1925. Ressuscitariam, perdão. Novamente, os anos chegaram e nada aconteceu. Mais uma vez, o mesmo padrão se repete, ou seja, há datas, há profecias, há revelação, e nada acontece, e o povo continua cego. Por isso que se repete o texto de 2 Coríntios 4:4. O príncipe desse século tem cegado o entendimento de muitos, para que não resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Ou seja, estão cegos e continuam cegos, né? Fala, Júlio. Inclusive, ele deixou até uma casa, uma mansão pronta, porque o Abraão, o Isaac, retornaria, estaria Isso, ressuscitariam, né? E não ressuscitou. A gente vai ver no slide agora, Júlio. Pode continuar, pastor Johnny, a gente vai ver isso agora. Tá uma casa, então, para os dois? Não, pior que a casa não era para os patriarcas, mas já que o patriarca não ressuscitou, o que a gente faz com a casa, pastor? Pois é. Vamos ver o que ele vai fazer. Rutherford prorrogou as datas, chegando a fazer até uma casa para os patriarcas. E agora vamos ver o que ele faz com a casa. Bom, aqui, ó, o Conselho de Administração da Torre de Vigília, 1918, e eu achei até a foto interessante, né? Do menor ao maior, né? Profetas menores aos profetas maiores, tá bom? Brincadeiras à parte aqui, né? Falsos profetas. Mas estão mais para falsos profetas menores. Obrigado, Júlio. Falsos profetas maiores. E aqui é a casa. Oi, um resort. É uma casinha modesta, né, meus irmãos? Inclusive, essa casa aí, ela tá no nome, tava, né? Tava no nome de Abraão, Isaac, Jacó, no nome de quem comprou e no nome deles também, porque quando eles voltassem, eles poderiam requerer a casa. Olha aí. Agora, leia para nós, pastor. Olha aí, ó, o slide da... Vamos lá. Como nada aconteceu, novamente, ele usou da residência como sua própria casa. Novamente, alguns membros dos estudantes da Bíblia saíram e Rutherford, em 1931, trocou o nome para Testemunhas de Jeová, tendo por base Isaías 43:10, com o objetivo de diferenciar o nome com os outros grupos que levavam o nome de estudantes da Bíblia. Ponto aqui. Irmãos, agora parafraseando um pouco a minha primeira aula. Percebam, irmãos, indiferente de qualquer coisa, percebam como eles vão longe nas doutrinas, como eles precisam se justificar e como eles precisam se reinventar. E aí é como se eles estivessem construindo as suas próprias doutrinas para se justificar. É isso que acontece. Não deixa de ser a construção de seus dogmas. E é aqui onde nasce, de fato, as testemunhas de Jeová. Eles deixam de ser um grupo de estudo, que aparentemente era estudo da Bíblia, mas não tinha nada a ver com estudo doutrinário e sadio. Tinha um monte de heresia que estava fundamentado em cima dos milenistas, dos adventistas do sétimo dia, voltados para uma visão míope e cega do advento, da ressurreição, do julgamento, que nada acontecia, e eles não paravam para voltar às escrituras, mas continuavam a fazer as suas alterações. Por isso que é nesse contexto que eles vão até mesmo refazendo a Bíblia, acreditando que talvez essa falácia não fosse nunca descoberta, mas a história vem, como
tudo na história vem à tona, né? Eles Diga, têm, Júlio. eles têm uma justificativa para isso aí, né? Os erros, para as heresias. Eles dizem que o caminho do justo provérbio vai sendo iluminado até esse dia perfeito. Mais É, ou menos isso. né? Eu Nessas horas, né, concordava Júlio? A aí, gente né? tem que dar desculpa, né? Desculpa. Ou seria mais bonito fazer as 95 teses dos TJs, né, Júnior? No sentido assim, né? É aquilo, quando você quer flertar com o erro, você precisa sempre maquiar, justificar, remendar, justificar com a palavra, né? Então, irmãos, por isso que para os testemunhos de Jeová também é o que é o novo nascimento, é a conversão e é um encontro com Cristo, né? Lê para nós, pastor Johnny, por favor. Agora, também para se dar ênfase ao tetragrama divino, ao qual dizem ser a transliteração correta de Jeová. Também com Rutherford se desenvolveram algumas crenças diferentes dos estudantes da Bíblia. A data da expectativa agora foi fixada em 1914, e Jesus estaria reinando de forma invisível. O abandono da cruz, que foi trocado por uma estaca de execução. E o abandono dos aniversários, Natal ou datas comemorativas. Além da Bíblia, outra fonte que daria informações dos eventos futuros seria a pirâmide de Gizé, no Egito, que, segundo Russell, fora constituído sob a direção divina, e suas medidas internas e externas dariam as informações. Ou seja, agora eles já conseguem até, por causa de Russell, começar a se voltar para as questões dos egípcios. Agora, percebam, irmãos, que Rutherford, ele é uma das pessoas que se assemelha a Ellen White. É ele que faz as grandes mudanças da chave para a consolidação dos testemunhos de Jeová, não só como nome, mas como credo. Percebam que Russell é aquele que começa, juntamente com um outro mentor, mas depois ele não vai tão longe. Agora, os sucessores, eles acabam potencializando mais as heresias, ou seja, eles pioram aquilo que já estava ruim, né? Aí aqui está mostrando, né, o túmulo, aqui ó, uma pirâmide, né, dando aquela ideia do Russell, e aí continua para a gente. Agora, Maísa, a gente já vai encerrar, tá, irmãos? Faltam apenas alguns slides e a gente termina aqui. Leia para nós, Maísa, por favor. Testemunha de Jeová. Só a partir de 1928 que a Sociedade Torre de Vigia declarou que a pirâmide foi, na verdade, inspirada pelo demônio. Opa, peraí, mas não era o fundador Russell, não tinha dito que a pirâmide, né, de Gizé, ela não era uma orientação divina, mas aí complicou, né? Como que pode? Pode, porque aí vem os novos profetas, vem as novas revelações, assim como aqui acontece com Rutherford, quando ele fala sobre a data da expectativa agora que foi fixada, porque, perceba, quando você fixa e que você diz que já foi, aconteceu de forma invisível, acabou. Você não precisa mais provar mais nada. Vocês entendem, irmãos? Você está dentro... Não, já aconteceu. Porque o profeta disse. Ou seja, o que ele diz é de mesmo pé de igualdade do que os profetas da Bíblia disseram. E mesmo que haja algumas alterações, tudo bem, porque eles são profetas de Deus. E aí, continua para nós, irmã. O engraçado é que não é como os ensinamentos de Jesus, né? Que veio para completar não, para dar uma visão sobre a mesma orientação divina. O deles é assim, o que ele falou não está bom, o que está certo sou eu que estou falando. É mais ou menos assim. Um vai derrubando o outro e nunca ninguém está bom. E é assim que se formam as novas religiões, novas heresias, novas seitas. Exatamente, filho. Durante a presidência de Nathan Homer em 1945, os Testemunhos de Jeová adotaram a proibição da transfusão de sangue com o argumento da proibição bíblica de consumir sangue. Percebam, irmãos, eles tinham aqui já falado alguma coisa com relação ao nome de Jeová, eles já estavam fazendo alterações nas escrituras, eles vão abandonando a cruz, trocando por uma estaca, eles precisam agora criar os seus credos. E aí
Só em 1945 que vem mais essa iluminação. E aí, continua, minha irmã? Nessa mesma liderança foi assumida a crença de que Jesus voltaria em uma nova data, mais especificamente em 1975. Como nada aconteceu, a data foi prorrogada para uma data indefinida. É aqui, meus irmãos, antes de mostrar aqui esse gráfico para vocês, é nesses pontos que eles usam do artifício das datas, mas eles usam daquela profecia de Apocalipse das 144.000. Por isso que quando Jesus vem, Jesus vai julgar, você é um dos seguidores, né, no caso dessa doutrina, perceba, aonde estava dentro do contexto deles os 144.000? Como eles estavam crescendo, então eles tinham essa ideia de que cada adventista, ou melhor, cada TJ, Testemunha de Jeová, era um dos integrantes dos 144.000. E aí, nessas datações, irmão, você quer ficar de fora? Ou você quer participar? É óbvio que está todo mundo falando que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E está todo mundo, né, ali impactado pelo advento, impactado pelo julgamento, impactado pelo juízo. E, de repente, começam a datar. E as coisas vão criando uma expectativa. E aí, de repente, vem aquelas mensagens que nós que cremos nesse corpo de doutrina somos um dos 144.000. Só que chegou uma época na história, isso é fato histórico, irmãos, que eles já eram mais de 144.000. Passava, tipo, 200.000. E aí, não dá para esconder, né? Hoje em dia, principalmente, não tem como você esconder. Mas na virada do século, naqueles dias, como que você ia ter uma contagem extremamente ali criteriosa? Mas quando a quantidade de TJ começou a passar ali dos 200.000, 300.000 TJ, aí eles precisaram remendar. E o que eles diziam? Não. O Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, aliás, vai nos mostrar quem dentro dessa multidão de 300.000 são os 144.000. E aí mudou a estratégia deles. E é assim que eles vão fazendo as suas heresias, entendeu, irmãos? E tem uma data também que a porta, por 144.000, a porta da entrada do céu, do que tem esperança celestial, fechou. Então, como se falou desse número, os outros... Eu tinha um colega meu, que estava na faculdade, que dizia que não tinha esperança celestial. Ele tinha esperança no paraíso da terra, porque ele não fazia mais parte. Então, ele tem uma regra. Os que têm esperança celestial, que ainda está vivo na terra, que não morreu, que tinha a esperança celestial, ele podia tomar ceia, chama pães emblemático. Agora, quem não tinha esperança celestial não podia. É uma coisa interessante. Então, e aí, Júlio, hoje, como que eles resolveram essa questão? Que entre 144.000 seria mais ou menos como os pastores. É um subterfúgio. Percebam, irmãos, sempre vai ter isso. Sempre vai estar aparentemente na Bíblia, mas totalmente fora dela. Sempre vai estar citando ela, mas credos paralelos a ela, sendo credos que se sustenta para eles, né? Não para a sã doutrina, né? Mas que negam a sã doutrina. Tá bom, meus irmãos? Faltam só alguns slides. Pois não, Júnior? A salvação também deles, como eu já li, é por mérito também. Por mérito. Por isso que, inclusive, eles precisam evangelizar, porque se eles não evangelizam, ou seja, não é evangelização, aquilo é proselitismo, é uma demonstração que eles não são salvos. Por isso que eles fazem essa obra de ir de porta em porta. Né? Não é por uma questão de espontaneidade, né? Está dentro dos critérios. Tá bom, meus irmãos? Aqui são as cismas, olha que interessante, tá vendo? Aqui é o primeiro cisma, 1909, Sociedade Torre de Vigília, Movimento dos Estudantes da Bíblia. Aí depois veio o segundo cisma, vem o Movimento Missionário Lar de Leigos. Aí surge aqui também Estudantes da Bíblia Associados. E aí vem também, Testemunhas de Jeová, Sociedade Torre de Vigília. E um terceiro, Livres Estudantes da Bíblia. Todos do mesmo ramo, mas são grupos distintos. Tá bom? E para a gente estar concluindo, leia para nós, Tomé. Cristologia. Para Testemunhas de Jeová,
é que as Escrituras nunca apresentam a Jesus Cristo como Deus. Sim, nós acreditamos em Jesus que disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Temos fé de que Jesus deixou o céu para vir à terra e sacrificar sua vida humana perfeita para nos resgatar. Opa, desculpa também. Pode continuar. Mateus 20:28. Sua morte e ressurreição abriram caminho para que pessoas que exercem fé nele recebam a vida eterna. João 3:16. Também acreditamos que Jesus já está governando como rei do reino celestial de Deus, que em breve trará paz à terra inteira. Apocalipse 11:15. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos no que Jesus disse: o Pai é maior do que eu. João 14:28. Por isso, não adoramos a Jesus, nem acreditamos que ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha, agora, essa citação, vocês vão ficar... Por isso que a gente nota, irmãos, vamos fazer aqui uma breve comparação entre o que nós ouvimos, falamos há pouco dos adventistas, e agora a gente vai abrir, inclusive, essa página, olha só, deixa eu abrir para vocês, aqui, ó, deixa eu colocar, só para vocês terem uma noção, ó, aqui, e vou compartilhar com vocês, ó. Ó, compartilhar com vocês agora. Aqui. Pronto, aqui, ó. Site, né? Site das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová. É esse texto que vocês acabaram de ver. Ou seja, estamos pegando do site deles mesmo. Eles acreditam em Jesus, e aí eles acreditam, como a gente acabou de ver. Mas eles não adoram a Jesus, nem acreditam que ele é o Deus Todo-Poderoso. Por essa razão, não tem nem como comparar com o adventismo. Eles conseguem nascer do adventismo, piorar as heresias, potencializar, e chegam ao ponto de não adorar a Jesus. Então, na perspectiva deles, Jesus é um profeta, Jesus é o caminho, é aquele que ensina, é aquele que vem fazer, mas não é Deus. Simples assim. Forte essa declaração, não, irmãos? Forte e trágica, não? Aqui foi só um detalhe, né? Mas nós temos, eles também têm muitas práticas doutrinárias contrárias à palavra de Deus. No nosso livro-texto, com o professor o Raimundo Oliveira, ele vai trabalhar bastante esses pontos, assim como nas demais apostilas, e fico até aberto, se os irmãos quiserem, a gente continua trabalhando deles na última aula, porque na última aula a gente ia falar sobre adventismo, congregação, sobre os mormons, né? E, então, se vocês quiserem, a gente até continua trabalhando um pouco neles, nas doutrinas, debatendo os assuntos. Fico à disposição dos irmãos, porque, como nós falamos há pouco também, o nosso material do livro-texto, irmãos, ele é bem objetivo. Ele vai falar sobre todas as doutrinas e a maneira que eles constroem todos os seus sofismas, né? Alterando a Bíblia, criando os seus dogmas, fazendo-se um grupo sectário, à margem do que nós cremos. A base de toda a doutrina deles está em cima dos livros, que é a Sentinela e o Despertai, fora outros livros doutrinários também. Eles têm uma roupagem religiosa, eles negam o inferno, negam a Trindade, negam que Jesus é Deus, negam que o Espírito Santo é Deus, ou seja, é uma seita daquelas realmente assim admiráveis. Eles conseguem construir algo tão antibíblico que, só para vocês terem uma ideia, irmãos, se você pegar a própria Bíblia, Testemunha de Jeová, que já foi feitas muitas alterações, e você ler apenas a Bíblia Testemunha de Jeová, você consegue refutar eles próprios.
Tradução Novo Mundo, né? A tradução do Novo Mundo. Se você pega a tradução do Novo Mundo e você fala para o TJ, leia várias vezes e releia, mesmo que eles tenham feito traduções erradas e tenham colocado palavras que não estão no texto original, mas é tão gritante os erros doutrinários deles que com a própria Bíblia deles você consegue provar que eles estão errados. Porque você só consegue fundamentar todas as doutrinas deles, dos 144 mil, da volta de Jesus espiritual, da questão de não poder fazer transfusão de sangue, a negação do inferno, a negação de que Jesus é Deus, a negação de que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa, a negação da Trindade. Ou seja, com a própria Escritura Sagrada, eles alteraram, mas eles não conseguiram alterar toda a Bíblia. E como a Bíblia ela se auto-interpreta, ela se explica, então, por que, talvez você diga assim, mas pastor, por que eles ficam tão sérios? Porque eles não leem só a Bíblia. Eles são catequizados, assim a gente pode dizer, lendo os outros materiais. E lendo os outros também, materiais né? é fácil. Nome próprio também. Né? Acaba formando a ideia deles. Tá bom? Vocês querem que a gente continue na semana que vem, na última aula? Sim. Fechou? Então a gente continua a partir daqui, aí a gente vai para eles, para os Mormons, porque eu acho que são os mais importantes e a gente encerra, né? Talvez a gente dê alguma tarefa, por exemplo, o Augusto Nicodemos tem vídeos muito bons falando sobre a congregação cristã. Tá bom, meus irmãos? Irmãos, são muitas leituras, muitos textos, né? A gente tem que fazer uma síntese de tudo, mas podem nos procurar no grupo de WhatsApp, porque a gente quer esclarecer os irmãos. Porque sejamos honestos, irmãos, tem vezes que a gente pode ter algumas dúvidas. Algumas dúvidas, né? E são religiões muito fortes aí, que acabam arrebanhando muitas pessoas. E como essas duas que nós hoje tratamos, elas têm ainda um nível ético e moral, pelo menos daquilo que a gente convive elevado, e isso acaba trazendo um certo brilho para eles. Mas eles poderiam ser as pessoas mais morais e mais éticas, mas doutrinariamente estão errados. Ponto passivo. Outra coisa que se percebe neles, fora da questão doutrinária deles, e na vida social deles, eles não são incentivados a fazer curso superior. Tem até uma colega da Mariana, ela que bateu de frente com a mãe, a Giovana, e está fazendo um curso superior, porque eles não têm essa ambição de fazer curso superior, porque eles se excluem de tudo, né? Questão militar, civil, exército, participação na sociedade, assim, eles se excluem muito. E essa é uma estratégia das seitas, porque no momento que você interage, você contra-argumenta, você é questionado. Hoje, irmãos, essa questão das tradições, da tradução bíblica deles, eles mesmos tiveram que fazer novas traduções. Por exemplo, vamos pegar João 1:1, tá, irmãos? Nas novas traduções do Novo Mundo, antigamente, lá estava assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus minúsculo. Ou seja, estava diminuindo Jesus. Aí eu pergunto, uma vez minha esposa evangelizando o TJ, disse assim, então Jesus não é Deus? Não. Então vem cá. Jesus não é Deus como Jeová. Não é Deus como Jeová. Mas ele era um Deus pequeno? Ele era um Deus pequeno, porque afinal era o Filho de Deus. Então você está falando que tem dois deuses? Aí o testemunho de Jeová deu um pulo, né? Eu achei a sacada da minha esposa muito boa. E outra, a Bíblia, quando trata Deus pequeno, é para ídolos, é para demônios. Aí o TJ quase surtou, né? Porque a Bíblia dele, a antiga, vinha diferente, viu? Quando houve mudança da Torre de Vigia, as primeiras Bíblias dele era igual a nossa, era Deus, não era um Deus, o artigo indefinido. Veio depois, com a mudança. Mas aquele Rutherford, que foi fazendo as alterações, perceba, tudo é uma questão do tempo. Você precisa sustentar suas doutrinas. Qual é a melhor maneira de você sustentar o seu erro? Alterando a fonte. E hoje, por exemplo, irmãos, com as universidades, qualquer curso de grego, e principalmente grego koiné, quando vai fazer, uma pessoa que é ateu, vai fazer a tradução, ela faz a tradução dizendo que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É assim que está no original. Ponto. Ou seja, não tem como negar a divindade de Jesus.
Quando Jesus, por exemplo, chega para Tomé, que Tomé fala, né, meu Senhor e meu Deus, no momento que Tomé vê, eles falam, não, ali é um espanto. Não, não é espanto, irmãos, ali é uma afirmação. Tomé estava ratificando que, de fato, todo o Novo Testamento ratifica. Então, a gente continua semana que vem, tá bom, os TJs, e vamos para os Mormons, e aí a gente conclui, e, irmãos, semana que vem teremos a 10ª aula, e a última aula, e depois vai vir a prova, e a gente vai começar com teologia pastoral, ou, desculpa, psicologia pastoral, tá bom? Então, daqui uma semana, psicologia pastoral, já vou passar o material para vocês, tá bom, meus irmãos? Ok. Mandem perguntas para nós aqui, né, no grupo, e espero ter contribuído aqui com os meus irmãos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo. Antigamente tinha muito embate com o TJ, agora parei. Eles precisam ser evangelizados também, né, Júnior? É. Mas evangelizados, não briga, né? Não, mas, por exemplo, antigamente a igreja batista fazia, a gente ia lá, se reunia no Morumbi, nas convenções dele. Eu já fui algumas vezes. A gente ia lá abordá-los, vinham os pastores americanos, e vinha toda uma estrutura para a gente abordar eles e tudo. Deixava vários ônibus no Morumbi, o Morumbi lotado, a gente deixava texto, literatura que se contrapunha à doutrina deles. Era interessante. É isso aí. Acabou. Tá bom, meus irmãos? Então, Beleza. Deus abençoe, um excelente final de semana, com as minhas ovelhinhas até sábado, na casa da irmã Marlene, e, Até mais, querendo irmão. Deus, nós nos vemos terça-feira, Amém. né? Graças Sábado e domingo com as ovelhinhas. Shalom. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Bom final de semana. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Pastor. Deus abençoe, Tomé. Amém. Deus abençoe, irmãos.